14 de novembro de 2024, quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Quinta-feira, quintou, louvado seja Deus. Vos acolho com a paz de Jesus, sintam-se bem acolhidos. E nesta manhã dessa quinta-feira nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe hoje, a leitura da carta de São Paulo a Filémon, capítulo 1, versículos do 7 ao 20. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por esse motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, venho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes, ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti, ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que eu fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, como irmão do Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa te prejudicou, ou se em alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho o escrevo. Eu o pagarei, para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor, conforta em Cristo meu coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, em comunhão com a igreja, hoje começamos a refletir a carta brevíssima, a carta de São Paulo a Filémon, né? Nós temos alguns textos que são de São Paulo, a carta a Filémon, juntamente com as cartas aos Filipenses, aos Colossenses e aos Efésios, pertence ao grupo de escritos do epistolário paulino chamado Cartas da Prisão. Então, Efésios, como acabei de dizer, Colossenses, Filipenses, Paulo escreveu enquanto estava preso, que é o texto que nós ouvimos hoje. Essa carta a Filémon, como o próprio nome diz, Paulo está se dirigindo a Filémon, mas ele está intercedendo por um homem que era o escravo de Filémon. E ele se chamava Onésimo. Então nós vamos refletir alguns pontos, né? A carta começa assim: grande alegria, caríssimo, e consolo eu tive por causa de tua caridade. Então Paulo começa elogiando a Filémon, um homem aparentemente caridoso, compreensível,
acolhedor. Aqui, nesse versículo 7º, desse primeiro capítulo, um grande aprendizado para nós, minha gente. Presta bem atenção no que o padre vai falar. Às vezes, a gente tem dificuldade de se relacionar com algumas pessoas que são pessoas geniosas, mais difíceis. E às vezes a gente acaba se decidindo por bater de frente com essas pessoas. É ou não é verdade? O texto já começa assim, né? Paulo elogiando. Olha, eu sinto uma alegria, um consolo por causa da tua caridade. Aqui é um grande ensinamento para nós, já para começarmos esse dia, né? Começarmos essa quinta-feira na presença de Deus. Às vezes, em vez de bater de frente, presta bem atenção no que o padre está dizendo. Vale muito mais a pena nós averiguarmos o que o outro precisa, né? O que você precisa, o que você está precisando, o que lhe falta, né? Porque a gente bate muito de frente, assim, com situações, a gente perde muita energia, eu sempre digo isso, com situações que não vale a pena, sabe, minha gente? Sabe? Então, aí o texto continua, os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Olha, que frase forte, os corações dos santos foram reanimados por ti. Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para preservar tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Qual é esse apelo? O que Paulo vai pedir para Filémon? Muito bem, vamos ver. Eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti, ele é como se fosse o meu próprio coração. Então, Paulo, ele está intercedendo aqui, né? Um texto muito bonito, por esse tal Onésimo, que é escravo de Filémon. Aqui um outro ponto para nós refletirmos um pouquinho na nossa vida. Às vezes, minha gente, Deus nos coloca em algumas situações para que nós sejamos instrumentos de defesa, de respaldo para o próximo. O nosso problema, minha gente, é que nós não nos defendemos mutuamente, né? Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho a palavra de hoje. Às vezes dentro da própria igreja, né? Você vê as pessoas, elas se digladiando dentro da própria igreja, né? Porque eu sou melhor, porque o meu partido é melhor, porque tal coisa minha é melhor, né? Ou seja, as pessoas não têm mais a sensibilidade de apontar o outro, de rezar pelo outro, de ver as necessidades do outro. Olha o que Paulo está falando, né? Paulo está se dirigindo a Filémon, mas ele está rezando, né? Ele está intercedendo por Onésimo, né? Às vezes a gente vive num mundo muito individualista, né? E as pessoas hoje em dia não estão mais expostas a morrer pelo outro, a dar a vida, a defender, sabe? Às vezes a gente vê algumas situações assim, que a gente se envolve em algumas situações desse tipo, as pessoas começam a falar mal de tal coisa, e a gente vai dar corda, a gente vai dando corda, a gente vai pilhando, a gente vai falando mais coisas. Só que tem situações, tem coisas que a gente tem que defender em vez de criticar, sabe? E é o que está fazendo Paulo aqui. Paulo está se dirigindo a esse tal Filémon para dizer assim: eu estou com teu escravo, Onésimo. Eu gostaria que você recebesse ele de volta, né? Mas não o recebesse como um escravo, mas como alguém livre. Olha, que audácia, minha gente, que audácia, né?
O texto continua, antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu estou mandando de volta para ti, ele é como se fosse o meu próprio coração. Olha que bonito. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nessa prisão que eu devo ao Evangelho. Que bonito. Então Paulo está apresentando Onésimo ao seu próprio proprietário. Mas na verdade ele está intercedendo por ele, para que as coisas não continuem como sempre foram, né? Para que a verdade se mostre. Olha só. E aí o texto continua. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Olha que bonito, né? Então, minha gente, nós vemos aqui uma pessoa que é sensível ao próximo, né? Nós vivemos, estou falando de mim agora, às vezes nós nos percebemos nesse tempo que nós vivemos muito severos, né? Muito severos. Ninguém está nem aí com ninguém, ninguém é presente de ninguém, ninguém faz nada em benefício do outro, sabe? Um mundo totalmente complicado. E esse testemunho dessa carta de São Paulo a Filémon vem mostrar exatamente isso, né? Nós somos frágeis. Mas nós, minha gente, ao mesmo tempo que somos frágeis, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós nos percebamos frágeis, mas nos percebamos valiosos. E o próximo também. Também. Por isso, se necessário, intercedamos pelo próximo. Mostremos o próximo, né? Para que o próximo seja tão digno e tão abençoado quanto nós. Não é verdade? Né? E aí Paulo vai dizer assim, recebe Onésimo por mim, se em alguma coisa ele te prejudicou, ou se alguma coisa ele te deve, põe na minha conta. Eu vou perguntar uma coisa a você. Você é capaz de fazer isso por um amigo seu? Né? Olha só. Se tiver alguma coisa incoerente, coloque na minha conta, diz Paulo a Filémon. Claro, sobre Onésimo, né? Seu escravo. Será que nós faríamos o mesmo? É aquela questão de engolir sapo, né? Minha gente, nós vemos um mundo cada vez mais intolerante, mais complicado, né? Mundo cada vez mais complicado. E isso acaba se tocando a vida religiosa, a vida espiritual. Nós precisamos, como pessoas maduras, ter um bom posicionamento diante das situações. Enfim, meus queridos, de tudo que nós ouvimos nesse texto de hoje, nós vemos que, e assim eu concluo toda essa reflexão, né? Paulo, ele é como que se ele se expusesse, né? Sabe aquela questão de se expor pelo outro, né? Olha só, voltando um pouquinho, já refletimos sobre isso. Se estás em comunhão comigo, versículo 17, se estás em comunhão comigo, em comunhão de fé comigo, recebe-o. Ou seja, Paulo, ele coloca em xeque a sua própria carne, em benemérito desse tal Onésimo, né? Para a gente refletir um pouquinho isso, porque, como eu já falei acima na reflexão, né? Hoje em dia tá difícil, minha gente. Pensemos bem, pensemos juntos, né? Nesse finzinho de reflexão, né? Minha gente, não tá difícil você achar pessoas em quem confiar hoje em dia, né? Às vezes você confia em algumas pessoas
e, e depois você chega a notícia em você que essas pessoas em quem você confiava, essas pessoas também falaram mal de você, né? As pessoas te detonaram, te caluniaram, né? E nós vemos esse testemunho bíblico, né? De alguém que está se expondo por causa do outro, para que o outro possa se beneficiar. Um testemunho fantástico, fantástico, né? O que a gente pode colher disso daí? Primeiro, nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos ser nós mesmos, né? E nós precisamos honrar as nossas amizades, sabe? Se você tem alguém que lhe é próximo, assuma de verdade essa pessoa ou essas pessoas e se torne fiéis a elas, sabe? Nós vivemos num mundo complicado. As pessoas hoje em dia, minha gente, todo mundo quer ser amigo de todo mundo é fiel a todo mundo se relaciona com todo mundo e ao mesmo tempo ninguém tá nem aí com ninguém. Isso não é o que a palavra de hoje sugere. A palavra de hoje sugere fidelidade, a palavra de hoje sugere parceria, sugere amor, né? Sugere, mais uma vez, a palavra fidelidade, né? Então aprendamos com o texto de hoje e olhando o mundo tão complicado em que a gente vive, né, minha gente? A gente até desacredita, né? Será que é possível nós encontrarmos um amigo verdadeiro, né? Falando um pouquinho de amizade, né? Será que é possível encontrar um amigo verdadeiro como esse escravo encontrou Paulo, a ponto de o defender diante do seu proprietário, né? É possível, minha gente. É possível, né? Nós não podemos, em nenhum momento, perder a esperança de que o bem, ele existe, ele é Deus e ele está acima de todas as coisas e ele há de vencer e dominar todas as coisas. Nós não podemos nos convencer, deixar de nos convencer de que o bem prevalecerá, né? Que nós nos convençamos disso. Meus queridos, desejo a vocês uma quinta-feira cheia de Deus, com muita paz, muito amor, muito carinho e fidelidade, né? Ame as pessoas, né? Deus colocou pessoas no seu caminho, ame, seja fiéis, né? Sejam fiéis. Que Deus nos ajude a acolher essa palavra de hoje. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.